Olá pessoal, estou aqui novamente, a professora Thaís. Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos continuar falando agora das unidades de temperatura. Nessa aula nós vamos resolver os exercícios das páginas da ficha das páginas 57 e 58. Espero que vocês continuem preenchendo a planilha conforme a gente combinou, registrando as temperaturas máximas e mínimas da cidade de vocês, seja na planilha eletrônica, seja na planilha de papel, para que depois a gente possa ter um gráfico com as variações das temperaturas. Essa aqui é a ficha da página 57, tá? Ela fala da cidade de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. O enunciado diz o seguinte: Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é conhecida por ter altas temperaturas na maior parte do ano. Lá faz bastante calor. A tabela abaixo apresenta a variação das temperaturas na primeira semana do mês de setembro. Gente, a gente já mencionou aqui que variação é qual é o espaço entre a temperatura mínima e a máxima. E eu tinha dado até um exemplo lá que tinha uma cidade onde a temperatura era 18 graus a mínima, 18 graus centígrados a mínima e a máxima 28 graus centígrados. E a gente tinha descoberto que a diferença aqui é de 10 graus, que é a variação, tá? A variação é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, tá? Então aqui a gente não tá dizendo nessa tabela aqui qual é a temperatura mínima ou qual é a temperatura máxima, mas as diferenças em cada dia, tá? Por exemplo, no domingo a temperatura variou 6 graus. Então, entre a temperatura mínima e a temperatura máxima tem uma diferença de 6 graus. Na segunda-feira, essa diferença aumentou um pouco. Na terça, essa diferença foi bem grande, na verdade é maior da tabela, 15 graus. Na quarta-feira, a diferença foi 14, quinta-feira, 14 também, sexta-feira, 7 e sábado apenas 5. A menor variação de temperatura da semana foi no sábado. Veja que eu estou usando às vezes a palavra variação e às vezes a palavra diferença para que vocês entendam bem que é a diferença entre o valor da máxima e o valor da mínima. O exercício diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta as temperaturas máximas e mínimas de Campo Grande dessa mesma semana, a mesma semana que a gente analisou aqui. Complete os espaços em branco com as temperaturas corretas, considerando as variações da tabela anterior, tá? Vejam que aqui tem os dias da semana na mesma ordem, a temperatura máxima na primeira coluna, então são as maiores temperaturas de cada um dos dias, e a temperatura mínima na segunda coluna, que são as menores temperaturas em cada um dos dias. Como a gente sabe que no domingo a variação de temperatura foi 6, então se a temperatura mínima foi 15, a máxima foi 6 graus maior. 6 graus maior é 15 mais 6, que dá no domingo 21. Eu vou pôr só o D aqui para representar o domingo. Então a máxima no domingo foi 21 e a gente já sabia que a mínima era 15. Na segunda-feira, a gente sabe a máxima e a mínima. Vamos conferir? 25 menos 17 dá 8. Realmente, a variação de temperatura foi 8. Então, ali já está preenchido correto e é 25 e 17. Na terça-feira, a gente sabe que a temperatura máxima foi 34. A temperatura mínima, ela teve uma variação de 15. Então, eu preciso tirar 15 graus para chegar na temperatura mínima.
34 menos 15, você pode fazer a conta, vai dar 19. Então, a temperatura mínima nesse dia foi 19 graus centígrados, tá? Vamos para quarta-feira. Quarta-feira, o registro diz que a temperatura mínima foi de 17 graus. E a gente não sabe a máxima, mas a gente sabe que a variação foi de 14. Então, somando 17 com mais 14, ficamos com 31 graus de máxima. E a mínima de 17. Quinta-feira, nós sabemos a máxima que foi 35, precisamos subtrair a variação para ter a mínima. 35 menos 14, 21. Então, é 35 de máxima e 21 de mínima. Na sexta-feira, a gente sabe que a máxima foi 32. Precisamos subtrair 7 para descobrir qual é a mínima. 32 menos 7 dá 25. 32, a diferença é 7 e a mínima é 25. E na última linha, nós já temos tudo preenchido, que a temperatura máxima é 28, a mínima é 23. A diferença, 28 menos 23, é 5, que é a variação que realmente está registrada na tabela. Eu não vou colocar ali porque está muito embaixo, mas aqui já está registrado o número na tabela. Vamos aumentar aqui para a gente ler melhor. Agora, o que pede? Que a gente construa um gráfico que represente a variação de temperatura de Campo Grande de cada dia da semana. A gente vai olhar a primeira tabela e vai olhar a legenda do gráfico para representar essas variações, tá? Eu posso, não preciso olhar lá, eu posso aqui ver as diferenças e já posso saber quais são as variações. 21 menos 15 é 6. Deixa eu pôr numa outra cor para a gente não confundir. Eu vou pôr aqui só a variação. 21 menos 15, 6. 25 menos 17, 8. 34 menos 19, 15. 31 menos 17, 14. 35 menos 21, 14. 32 menos 25, 7. E eu lembro que a última linha era 5, que era a menor diferença, tá? O que a gente vai representar no gráfico não é nem essa e nem essa, mas essa variação aqui dessa última coluna, tá? Então, no domingo, eu vou fazer um gráfico de coluna, uma coluna que vai chegar até a altura do 6, porque a variação foi 6. Segunda-feira, eu vou fazer uma coluna que chega até a altura do 8. Na terça-feira, eu tenho que chegar até o 15. Como eu não tenho 15, eu vou colocar a coluna exatamente na altura entre o 14 e o 16. Na quarta-feira, é 14, então eu venho até a linha do 14 aqui. A minha coluna vai ter essa altura. Na quinta-feira, eu vou ter uma coluna também até o 14, até aqui. Mesma altura dessas duas colunas. Na sexta-feira, a variação foi 7. Então, eu vou vir aqui entre o 6 e o 8, bem no meio vai ser a altura da minha coluna da sexta-feira. E no sábado, a minha coluna vem até aqui entre o 4 e o 6, bem no meio, fica a coluna do sábado. E aí a gente pergunta, em que dia a variação de temperatura foi menor? É aquela em que a coluna está mais baixa ou que tem o mesmo número ali na parte da variação, ou seja, o número 5. Foi no sábado. O dia em que a variação de temperatura foi menor foi o sábado. Agora, veja a afirmação de Carlos.
O dia em que houve maior variação de temperatura foi quinta-feira, pois a temperatura foi a mais alta. Realmente aqui na quinta-feira foi o dia em que a temperatura foi mais alta, ó. A máxima nesse dia era 35, mas a gente pode dizer que é por isso que esse é um motivo para a gente dizer que a variação de temperatura foi maior? Não é verdade, porque na verdade a variação de temperatura foi maior aqui, ó, na terça-feira. A gente não pode confundir temperatura máxima com a variação da temperatura. A variação da temperatura foi maior na terça-feira. Na quinta-feira, a temperatura máxima foi mais alta, mas a temperatura mínima também foi alta. Então aqui vocês vão justificar a resposta. A gente não concorda com o que o Carlos está dizendo, porque ele está observando a informação errada. Não é a informação que é pedida aqui na pergunta. Como tarefa de casa, vocês vão preencher as fichas das páginas 59 e 60, tá? Vejam que fala novamente de variação de temperatura e também tem um gráfico para ser preenchido. Se vocês tiverem dificuldade, antes de preencher o gráfico, criem também uma tabela registrando as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas, tá? Veja aqui que a gente não tem a legenda, mas comparando aqui janeiro, tem uma coluna mais baixa que deve representar as temperaturas mínimas e uma coluna mais alta que deve representar as temperaturas máximas. Nos outros meses a gente tem todas as representações das temperaturas máximas e falta colocar as temperaturas mínimas. É uma atividade bem parecida com a anterior e se vocês montarem uma tabela fica bem mais fácil de resolver. E na página seguinte, que também vai ficar como tarefa de casa, tem algumas perguntas sobre variação de temperatura. Algumas envolvem só resolução de um problema e tem outras que envolvem a interpretação de um termômetro. Se vocês prestarem atenção, vão ver que o termômetro tem alguns números que são menos do que o zero. Em alguns lugares, algumas cidades, as temperaturas chegam a ficar mais baixas do que aquela de 0 graus, que a gente falou que representa a água, que é a temperatura em que a água congela, tá? Mas para resolver esse problema, vocês precisam observar só a altura em que está a coluna de mercúrio nos dois termômetros. Então, como atividade de casa, vocês vão resolver a ficha das páginas 59 e 60. Até mais! Até a próxima aula!